Agora vamos falar da técnica da mão direita. Para isso temos que lembrar das partes do arco: talão, guarnição e anel. Pegue o arco ao contrário, segure no parafuso com a mão esquerda e coloque o dedo médio em cima do anel. A última falange do primeiro dedo vai pegar na guarnição e a última falange do quarto... Veja, vamos lembrar o seguinte: o violoncelo, diferentemente do piano, trata com o primeiro, segundo, terceiro e quarto dedo e polegar. É o mesmo que a gente vai usar aqui: primeiro, segundo, terceiro, quarto dedo e polegar. Então, usemos o dedo médio, que é o nosso segundo dedo, no anel, o quarto dedo, que é o mindinho, encostado na sua última falange em cima do final aqui do talão, e o primeiro dedo, a última falange, na guarnição. Com isso, nós trazemos os dedos até que o polegar encoste neste ponto do arco aqui, ó, entre o talão e a guarnição. Colocamos a posição da mão. Você pode ajudar com outra mão para que o arco não caia. Trazemos a posição da mão no ângulo correto. Com isso você coloca em cima da corda a ângulo de 90 graus. E aí, o mais importante: o arco não é puxado com a mão, e sim com o braço. É essa parte que se desloca. Logicamente, quando a gente está indo para a ponta do arco, o antebraço começa a ser depois a ser mais usado, mas o braço está sempre em atividade, tanto na arcada para baixo quanto na arcada para cima. Esses termos a gente usa constantemente: arcada para baixo e arcada para cima. Numa partitura, quando você ver um sinal, um quadrado sem a parte de baixo escrito no pentagrama, significa para você tocar o arco para baixo. E quando for um Vzinho, exatamente para você tocar o arco para cima. Sendo a produção do som a principal foco, o arco tem que estar muito bem resolvido na nossa cabeça. Portanto, é necessário que você estude dividindo o arco, ou em 2, ou em 3, ou até em 4 partes imaginárias, para que você saiba: aqui eu vou estar tocando na primeira metade, aqui eu vou estar tocando na segunda metade. Então, tenhamos sempre isso em mente, porque nós usaremos a vida inteira. Bem, agora vamos para a mão esquerda, que é a mão mais, eu diria, quando a gente assiste um concerto, é a mão mais vigiada por todos, porque é a que se move mais. Então, ela tem sua importância muito grande também. Lembremos que a definição de altura de som, quem dá é a mão esquerda. A produção do som é da mão direita, mas a altura vem da mão esquerda. Então, no momento que eu tenho uma nota Lá, se eu aperto o dedo na altura correta, eu vou ter a nota Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e assim por diante. Esta mão que vai, teoricamente, e cortando a corda para que tenhamos a altura correta para a produção da altura desejada. Para isso nós temos uma coisa básica, temos que ter uma coisa básica em nossas mentes: a concepção do objetivo. Você tem que conceber, antes de efetivamente tocar uma nota, saber qual é a nota que você quer tocar. Então, um exercício muito interessante que nós temos à nossa disposição é cantar. Se você quer tocar com Lá e eu quero cantar Lá, Ré, mesmo que eu não saiba o nome da nota, eu quero fazer o som Ré, eu vou procurar isso é o som que eu imagino. Isso é uma concepção do objetivo.
eu tive a concepção do som que eu queria atingir. Para isso temos que ter, como na mão do arco, posições que nos canalizam para uma correta execução. Nós temos que pensar que a mão... vamos primeiro numerar, lembrar novamente os números que nós damos aos dedos. Diferentemente do piano, nós temos o dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e o polegar. O polegar, nas primeiras posições, ele fica de contrapeso da mão. E ele não há necessidade de fazermos o que a gente chama de fenômeno alicate, que é afogar as cordas com o polegar. Você vem com o próprio peso do braço e baixa as cordas, às vezes até sem o auxílio do polegar. Ele está aqui atrás simplesmente como contrapeso. Isso é muito importante, porque no momento que você tem, isso a gente chama de uma posição. Quando a gente de uma posição vai para outra, nós não podemos de maneira alguma ter tensão no polegar, porque senão o braço não poderia sair do mesmo lugar. Então nós temos que ter relaxamento necessário para que a gente mude de posição com o polegar simplesmente acariciando o braço. Ele é um ponto de apoio, um ponto de referência para a gente saber onde a gente está. Então, tendo uma coisa que eu gosto muito de falar, especialmente quando as pessoas são bastante iniciantes no instrumento, é pensar assim, quando a gente segura um copo de água, a gente não faz força, a gente simplesmente segura um copo. E a posição de segurar um copo é muito próxima ao que a gente usa aqui. Você tira, pode até pegar um copo de plástico para não ter o problema de quebrá-lo, pegue um copo de plástico, segure ele. Normalmente, você tira o copo de plástico, você terá, logicamente, uma posição mais aberta, porque o copo é muito mais... a bitola dele é maior. Mas você adaptando a bitola do violoncelo, você terá naturalmente uma posição muito próxima à de tocar. Uma coisa muito importante a verificar é a angulação do cotovelo. Como também no arco não pode estar nem muito baixo, nem muito alto, na mão esquerda não pode nem estar muito baixo, nem muito alto. A gente brinca quando a gente dá aula para criança que a asinha não pode quebrar, não pode ser passarinho de asa quebrada. Então tenhamos sempre essa posição reta, para que tenhamos uma transferência do peso natural da mão para cima da corda. Com isso, você terá como apertar as cordas que você quiser, imaginando sempre o peso vindo de cima para baixo e com sempre aquela direção. Eu preciso de ter relaxamento, porque tendo relaxamento você vai ter prazer em tocar e muito mais resistência. Com isso você vai estudar mais tempo, você vai progredir mais, você será um músico melhor. Dois aspectos importantes que a gente precisa sempre pensar em relação à mão esquerda. Quando você coloca a mão, um dedo ajuda o outro. Então, se eu estou tocando e eu não vou um dedo a cada dedo, quando entrar na corda o outro sai. Não. Logicamente, se eu estou tocando isso, eu tenho que tirar para a corda ficar mais grave. Mas quando é ao contrário, eu vou colocando e eu deixo os dedos de trás dentro da corda para ele ir ajudando, especialmente o quarto dedo, que é o dedo mais fraco. Porque se você deixar somente o quarto dedo sozinho, ele vai ter muito trabalho, e ele é o irmãozinho mais novo que nós temos na mão. Outra coisa muito importante, que a primeira posição, essa que a gente tem aqui, é uma posição bastante aberta. Então, muitas vezes uma leve inclinação na mão, ajuda você a alcançar a altura correta. Então, na hora de estudar a sua escala, pense sempre nisso. Sempre colocar um dedo e deixar o anterior já na corda e fazer uma leve inclinação na mão.